Boa noite a todos, obrigado pela presença e vamos nessa noite fazer uma análise, um estudo de um capítulo bastante importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da questão de pré-julgamentos, né? do julgar sem a condição moral para fazê-lo. Então, especificamente no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, nós temos um texto que vai servir de base para esse nosso debate, para essa nossa conversa. Tá? Meu nome é Roberto Fortunato, nós estamos aqui para tentar trazer algum esclarecimento de alguns pontos importantes da doutrina. Então, o item 12, que tem como título A Mulher Adúltera, do capítulo 10, ele tem o seguinte texto: Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sua opinião sobre isto? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. É uma passagem bastante conhecida, bastante popularmente conhecida como o atire a primeira pedra, né? Quem não tiver pecado. E a gente vai trazer algum esclarecimento daquilo do pouco que a gente tem de conhecimento. Nossa, Isso. que a gente entende já. É a nossa abordagem a respeito desse tema. Então eu passo a palavra para o Fortunato, para que ele possa dar início. Bom, nós temos um hábito na sociedade de fazer pré-julgamentos. A primeira coisa que a gente tem de notícia, de informação, já queremos colocar a pessoa para ser escanteada, para ser reprovada, para ela ser criticada, apontada como errada, e que ela seja punida, certo? Em que, nesse momento, a gente tem que entender que a verdade, ela é uma coisa complexa. E aquilo que hoje nós entendemos como verdade, amanhã, uma nova faceta, uma nova informação dessa verdade, pode se mostrar e aquilo se tornar uma coisa diferente. E nós vamos perceber que, na verdade, nós não tínhamos compreensão total dos fatos e estávamos fazendo um pré-julgamento com severidade, com pressa, né? Sem ter todas as informações. Então, a gente recebe as informações no Evangelho, né? Que fala assim: aquele que não tem nenhum problema, que não tem nada a dever,
que julgue. Pode julgar, desde que você não tenha nada a dever. Como todos nós temos um monte de compromissos, dificuldades filosóficas, morais, né? Nós percebemos o quê? Que, na verdade, não podemos julgar ninguém. Não devemos julgar ninguém e não podemos julgar ninguém. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, nós temos nós contrariamos o que diz o Evangelho, né? Porque o Evangelho fala em aceitar o seu próximo, certo? Em chegar no momento em que ele está numa dificuldade, auxiliá-lo a compreender a verdadeira posição do espírita, do cristão. E nós, quando julgamos, nós estamos desenvolvendo a cultura do cancelamento, certo? Em que a pessoa fica excluída das nossas relações. Você quer falar alguma coisa? Um comentário bastante interessante que Kardec traz na interpretação desse capítulo é que quando essa ideia de que Jesus condena os pré-julgamentos, né? Ele demonstra que não se deve julgar o erro alheio, não significa que Jesus era conivente com o erro alheio, em que se permite então que haja uma liberdade para o erro sem que a verdade seja apontada. O Kardec então ele coloca um comentário interessante que diz: é importante que você aponte eventualmente um erro alheio, mas desde que você se coloque numa posição de ter autoridade moral para tratar daquele assunto. Se você aponta simplesmente como motivo de exposição, motivo de chacota, de colocar a pessoa numa situação vexaminosa, isso é totalmente condenável. Agora, se você tem dentro de si a consciência de que da sua parte a sua moral quanto àquele assunto é a melhor do que aquele a quem você se dirige, não é inválido que você, de maneira cordial, de maneira caridosa, tente aconselhar, tente apontar os melhores caminhos, mas desde que você também nutra dentro do seu coração os melhores comportamentos, porque só assim você vai poder conversar com alguém sem eventualmente receber uma contestação da pessoa dizendo: mas você faz tal e tal atitude e quer me dar uma lição de moral. Então, o Kardec coloca essa observação de que a ideia não é deixar que o erro aconteça, mas sim que você saiba o momento e tenha condição de apontar o caminho correto. São Luís, numa das observações, respondendo uma pergunta, em Kardec colocou isso dentro do Evangelho, não no Livro dos Espíritos, porque é uma parte pertinente à ação evangélica. Moral. Quando eu vou poder, se eu devo primeiro chamar a atenção de alguém e quando chamar a atenção de alguém. E ele fala que se ele fizer o que ele estiver fazendo, só fizer mal a ele, você não deve se intrometer, certo? Uhum. Mas se aquilo estiver prejudicando a outra pessoa, é sua obrigação conversar com ele, adverti-lo. E aí, o que acontece? Em que modo que pode ser feito isso? De maneira caridosa. Você tem que conversar com a pessoa, compreendendo que ali está uma pessoa, não que merece ser
apedrejada, que merece ser açoitada, amarrada num pelourinho e exposta à sociedade, mas sim uma pessoa que merece o seu respeito, que merece a sua compaixão e que precisa compreender de maneira diferente algumas coisas que ele está fazendo. Então, você tem que, não é você chegar e falar de uma maneira brusca, de uma maneira agressiva, mas de uma maneira caridosa, uma maneira que você esteja com compaixão no seu coração, para que ele se sinta acolhido, para que ele ouça sem colocar uma agressividade, uma resistência àquilo que está sendo falado. Porque quando você humilha a pessoa, você não faz isso em particular, você humilha a pessoa na frente dos outros, ou adverte essa pessoa na frente dos outros, mesmo sem querer humilhar, mas está expondo a pessoa, você levanta uma barreira psicológica que ela não absorve a mensagem que você está passando. E aí, o que acontece? Aquilo que você está falando vai ser rejeitado, porque primeiro ele vai ter a reação à exposição e depois... Primeiro é a defesa e depois ele vai buscar dentro dele o entendimento. Mas isso, a defesa e a compreensão daquilo que você está falando vão estar em choque, certo? E os espíritos inferiores que nos acompanham, pelos nossos compromissos, pelas nossas dívidas, eles não têm interesse de que você melhore, que você busque uma solução para os seus sofrimentos e para os sofrimentos que você está causando. Eles querem que você continue do jeito que está, para que quando você volte para o lado de lá, você possa ser presa fácil da sua perseguição. Então, nós temos colocado nós temos que aceitar o próximo como ele é. Porque às vezes a gente está fazendo um pré-julgamento da maneira que a pessoa age, não só do que ela faz de errado, mas apenas do modo de vida dela, do modo como ela está se comportando, certo? Se a pessoa é mais alegre, uma pessoa mais bem-humorada, a maioria das pessoas acha que aquela pessoa não é séria. Sim. Que ela não é uma pessoa que, para ser levado a sério, já faz um pré-julgamento. Quando a pessoa é mais séria, muitas vezes as pessoas se afastam, evitam o contato, porque acham que a pessoa é irada, agressiva, brava, certo? E na verdade é uma pessoa séria, é uma pessoa que se compromete com as coisas e às vezes não tem um sorriso fácil no rosto, nos lábios. Então, esse momento do pré-julgamento não é só com as coisas que estão sendo feitas erradas, mas também com o modo de agir dos outros. Se a pessoa pinta o cabelo colorido, se ela tem tatuagem, se ela usa piercing, se ela tem opções ideológicas diferentes da minha, eu não tenho que pré-julgar o que ele está fazendo, certo? Entender que cada um está na sua escala de desenvolvimento, de aprimoramento espiritual. E entender que cada pessoa é diferente por conta da bagagem que vem angariando por diversas e diversas encarnações. Então, você condenar determinada pessoa por um comportamento que seja diferente do seu, né? Querer que seja igual ao seu, como um padrão, é desrespeitar até mesmo a história de evolução que essa pessoa vem construindo ao modo dela, dentro dos seus limites, dentro das suas capacidades e das suas potências. Então é por isso que é importante que a gente respeite. E um ponto que é interessante nessa questão do julgamento, e trazendo o Evangelho também para a modernidade, porque o Evangelho ele é um livro, é uma mensagem atemporal, são as colocações que a gente vê hoje em dia, até com uma certa agressividade, nas redes sociais, né?
tanto em termos de posicionamentos, como também os julgamentos que se fazem dessas posições, né? Dessas postagens ou das exposições que se colocam ali. As redes sociais trouxeram inúmeras vantagens, inúmeras facilidades. Um exemplo é esse, que hoje nós estamos aqui mesmo com restrições de acesso, né, à nossa casa, mas nós estamos podendo nos comunicar com todos. Mas, de certa maneira, trouxe também a questão da liberdade de expressão indiscriminada. E isso, o correto seria que viesse com uma certa responsabilidade, mas nem sempre andam juntas. Então, é importante que a gente se policie no momento em que vai escrever algo nas redes sociais, e da mesma maneira que a gente se policie ao ver algo nas redes sociais que não é do nosso agrado, ter um crivo, né, da nossa consciência, no sentido de vale a pena eu criticar, vale a pena eu lançar mais ódio nessa discussão, porque muitas vezes a pessoa que escreveu estava no momento de desequilíbrio, no momento de raiva, no momento de angústia, e escreveu. E aí, se existe esse fermento, né, de outros, porque muitos vão acabar apoiando aquele e dando mais razão, e outros vão em contrário e vai virar uma situação. Então é importante que a gente se policie nesse sentido. Vale a pena eu escrever? Vale a pena eu responder? Ou é melhor eu contar até 3? Vou lá ver um vídeo de um gatinho fofinho, de um cachorrinho para acalmar meus pensamentos, e depois passa, porque às vezes num ato você acaba jogando uma energia tão deletéria para você mesmo, que depois, infelizmente, é difícil de você corrigir aquele bolo que se forma dentro das redes sociais. Com relação a isso, é assim, analisar com lógica aquilo que está sendo colocado como a primeira informação. Não se ater aos comentários, porque o comentário normalmente são de pessoas que não estão querendo discutir o assunto, elas querem colocar uma opinião, elas não querem se ater à lógica sobre o assunto que está sendo colocado inicialmente. Seja uma notícia, seja um editorial, seja uma opinião de uma outra pessoa. Sim. Certo? E aí, se você tem lógica, muitas vezes quando você questiona com lógica, né? Mas e com educação, sem agressividade, a pessoa que está fazendo o comentário, numa maneira indutiva, para que a pessoa reavalie o seu comentário, pensando se está sendo correto ou não, sem fazer juízo de valor às vezes. Muitas vezes as pessoas respondem assim, mais um querendo se aparecer. Por quê? Porque ela leva para o lado do fígado, do pessoal. Sim. Ela responde de uma maneira reativa, né? de negativa. Ela não coloca aquilo como mais uma informação para ampliar o debate. A gente tem por norma na nossa casa que a discussão é muito boa. Toda discussão é muito boa. O que é ruim é o confronto. Certo? Então, quando você está discutindo ideias, é ótimo. Quando você está confrontando a outra pessoa, aí a conversa já não tem mais vantagem nenhuma para você ou para a outra pessoa. Os espíritos menos felizes, eles se sintonizam nessas energias que você vai ficando irritado, vai ficando e vão misturando as energias deles com a sua, para que você responda de uma maneira mais agressiva, mais sarcástica, mais ferina, de maneira que o outro também possa produzir mais irritação e outros já virem debochando
de quem está sendo menos feliz na apresentação da sua opinião. Então, tem gente que vive pelo like, eu coloquei, o outro foi detonado e eu ganhei a batalha e eu fui vencedor. E ganhou o quê? Ganhou o quê? Tem 15 pessoas que deram like. E você contribuiu no quê com esse tipo de coisa? Quando Jesus fala, vá e não peques mais, olha, você está tendo a oportunidade de começar de novo. Aquilo que você tinha, acabou. O seu casamento, acabou. Você agora vai ter que seguir uma nova vida. Você vai ter que reconstruir a sua vida. Quando a gente busca trabalhar a opinião dos outros, tentando construir, tentando ampliar um debate sobre alguma ideia, você não pode estar querendo ser vencedor. Você quer que aquela ideia tenha um alcance maior. Às vezes a sua ideia é melhor, mais bem defendida e pode ser vencedora, vamos dizer assim, mas não é o objetivo. O objetivo é esclarecer, porque se você não aprende a ouvir o próximo, de aceitar a opinião do próximo, como é que você vai saber se o que você está propondo é bom ou ruim? Kardec era um mestre em ouvir. Ele fazia a mesma pergunta em vários lugares, para vários médiuns, para que ele recebesse as respostas e analisasse o conteúdo, o cerne da resposta dos espíritos. Por quê? Porque você não busca a verdade em uma fonte. Em uma fonte. Sabe? Você vai recebendo um monte de informações e você vai fazendo um cenário do que é a verdade. Então, tem gente que acha que assim, mas eu sou autêntico, eu não consigo ver uma coisa errada que eu não vou lá e falo. Você está sendo autêntico ou você está sendo rude? Porque você pode fazer a mesma coisa de maneira mais carinhosa, menos traumática, menos agressiva. Sim. Esses dias eu vi uma exposição do Divaldo, em que ele fala que nós já chegamos a um patamar evolutivo que já nos permite que a gente consiga filtrar aquilo que está no nosso pensamento antes de sair pela boca. Então, assim, esse movimento já é capaz de fazermos diante da nossa evolução. Então, que a gente possa replicar isso também no teclado, né? Naquilo que a gente pensa para aquilo que a gente vai escrever, para aquilo que a gente vai digitar, e evitando com isso que esse vulcão de ideias, que muitas vezes, se a gente analisar com isenção, com carinho, com cuidado, são ideias que se complementam, não são ideias que se chocam, que uma deve prevalecer a outra, né? Porque se a gente olha para o nosso irmão e compreende que ele não é perfeito e pode dar uma opinião incorreta, nós também estamos no mesmo barco. Então a nossa opinião, que a gente acredita ser a mais correta porque a gente leu de determinado jornalista ou porque a gente ouviu de determinado autor, também pode não estar completa, porque a nossa interpretação com aquela opinião pode não ter sido a mais certa. Então, se a gente com carinho abre o espaço para ouvir também o lado do outro, a gente pode rejeitar algumas coisas, assim como ele vai rejeitar as nossas, mas talvez o miolo, né, o que seja o importante, complemente. E aí você vai aprender algo a mais, você vai ensinar algo a mais, e são dois amigos que se formam, ao invés de dois inimigos, às vezes com ideias até parecidas, mas que ficam um bicudo para um lado e para outro, cada um olhando a mesma ideia, só que por um lado diferente, e achando que é
que descobriu o mundo, né? Nós temos desenvolvido a ojeriza ao contraditório, né? Ou seja, eu tenho ódio àquele que está negando aquilo que eu estou falando. Isso não é uma atitude que se deva ter. Toda atitude de agressividade, de tentar superar o outro pela imposição de palavras agressivas, demonstra que o nosso argumento é fraco. Nosso argumento não tem valor. É usar o argumento da força, ao invés da força verbal, do argumento. Da agressividade, Sim. isso. Então, e assim, não ser rude com as pessoas demonstra o quê? Demonstra que você pode ser, como disse São Luís, uma pessoa que contribui para o desenvolvimento seu e do próximo, seu como caridade e do próximo como edificação de uma maneira diferente de enxergar as coisas que estão equivocadas, e não prevalecer-se da opinião coletiva, se esconder no número. Ah, mas todo mundo acha isso. O que você acha? Você é uma individualidade, você é um espírito enviado à Terra para se desenvolver, principalmente a sua inteligência e a sua moral. Então, tem que aprimorar a sua inteligência analisando as coisas antes de expressar uma opinião mais abalizada. Então, muito obrigado pela participação de todos. Esperamos poder toda semana trazer um tópico novo para o nosso debate. E como é uma ideia nova, algo novo dentro do nosso Facebook, nós esperamos os comentários, esperamos as impressões de vocês, para que a gente possa ter novas ideias, trazer novos conteúdos, novos temas e podemos cada vez mais aprimorar essa nossa experiência. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos. Novamente, esclarecendo que são as nossas opiniões sobre aquilo que já entendemos da doutrina, certo? Não estamos colocando isso como verdade absoluta para o Espiritismo, certo? Boa noite para todos e fiquem com Deus. Muito obrigado.